Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Passando aqui para fazer uma reflexão, pois se fôssemos olhar como os judeus, nós estaríamos falando que estamos no dia pascual, onde celebraria uma ceia, né, da Páscoa, dia dos Asmos, mas nós somos cristãos, temos uma cultura e aqui as pessoas acreditam, né, na Páscoa de uma forma diferente, porque aqui, ao invés de comer pães asmos e ervas amargas, a gente come chocolate. Então a Páscoa para nós para o brasileiro aqui, é diferente, da Páscoa judaica. Êxodo 12 diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, meus queridos, então diz aqui, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação, e Israel sacrificará à tarde. Né? Isso fala de um cordeiro perfeito, né? Para um sacrifício perfeito. E também nós vemos aqui que é preciso ter um ajuntamento da congregação, né? E é para sacrificar à tarde. Como diz, no princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano.
E diz o seguinte: tomarão do sangue, né, porque será degolado, e poluão em ambas as ombreiras, nas vergas da porta, nas casas, né, em que participarem dessa Páscoa, desse sacrifício. E naquela mesma noite ainda do sacrifício, né, também vão ter que comer a carne assada, não pode ser de outra forma, assada no fogo, e também com pães asmos e com ervas amargas. Tem que ser comido. Não pode comer dele nada cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele pode deixar até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, né, isso aí terá que ser queimado no fogo, né, e assim comereis com os vossos lombos, vocês vão comer, e tem que ser com os vossos lombos cingidos ou preparado para algo que vai acontecer, né? É, então tem que estar com os lombos cingidos, e o sapato tem que estar nos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Porque isso tem toda uma simbologia, tem que estar cingido, tem que estar preparado. As roupas não pode prender, tem que estar cingido, levantado até uma certa altura em que eles possam sair rápido após comer a Páscoa, né? O sapato tem que estar no pé, o cajado tem que estar na mão, tem que estar tudo preparado, porque nessa mesma noite, assim que eles comerem, logo pela manhã, o Senhor vai dar a ordem para que eles saíssem do Egito, da terra da servidão do pecado, mas haveria uma perseguição e por isso eles precisariam estar cingidos. Nós olhando aqui, Lucas 22, diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazeis os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o e reparte-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e disse-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si: qual deles seria o que havia de fazer isso? Então, meus amados e queridos irmãos, só algo que nos prende a atenção é que lá em Êxodo 12, Êxodo é a saída de um povo em massa de um lugar. Então, quando eles comeram, pegaram o carneiro, pegaram ou o cabrito,
né? Ele tinha que ser limpo, não podia ter mancha, não podia ter defeito nenhum, porque eles teriam que sacrificar, degolá-lo, pegar a carne e assar no fogo, porque é a maneira que Deus tinha determinado que seria feito, pegar ervas, os pães asmos e ervas amargas, e com a carne assada no fogo, eles tinham que comer, e eles tinham que estar com o sapato nos pés, com o cajado nas mãos e com as suas roupas cingidas, levantadas até certa altura, de forma que não impeça eles de sair com rapidez, né? Para que eles saíssem. Tudo isso lá no Êxodo indica ou aponta para a vinda de Jesus Cristo, o Messias para os judeus, o Salvador do mundo, né? O Salvador, o nosso Senhor e Salvador. Aponta lá, o Êxodo aponta que Jesus viria. Lá era um sacrifício mais de animal, mas que Jesus viria e traria um sacrifício puro, melhor do que aquele, um sacrifício verdadeiro, porque Jesus estaria sendo sacrificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo sacrificado, o teu sangue derramaria para purificar o pecado, não simplesmente algum, mas todo o pecado da humanidade. E também apontaria para esse sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E naquele tempo, hoje nós temos visto aqui, né, que Jesus, em Lucas 22, que Jesus, quando ele pede aos discípulos para ir em um cenáculo, seguir um homem que estaria com um cântaro d'água, ao entrar em sua casa, eles procurassem o homem, o pai de família, e perguntassem onde está o cenáculo que o meu mestre vai participar da ceia conosco, e ele diria ou mostraria um cenáculo, e eles chegaria ali, estava mobilado, e eles preparariam a Páscoa para poder reunir mais tarde com Jesus. Então, este momento aqui nos traz algo muito significativo. Por quê? Porque lá no Êxodo, eles estavam ali instituindo a ceia pascual para mostrar e comemorar a saída, a arrancada do povo do Egito, da terra da servidão do pecado. Mas quando nós olhamos em Lucas 22 também, nós vemos que Jesus ele vai primeiro participar da ceia pascual. Mas aqui já no Novo Testamento, isso mostra que Jesus estava reunindo com os seus discípulos ali para poder comemorar, para poder lembrar e comemorar que uma vez os judeus estavam escravizados, estava em um sistema pecaminoso, estavam sendo dominados por ele, mas o próprio Deus arrancou o povo do Egito, da terra da servidão do pecado, colocou eles em liberdade, livrou eles daquela perdição, colocou eles em liberdade, libertou eles. E agora Jesus faz questão de participar da ceia pascual para poder lembrar esse momento, para dizer que os discípulos estão livres, estão libertos daquele sistema pecaminoso, do sistema diabólico, do pecado, e que eles estariam agora livres e participariam depois de uma ceia que Jesus institui para poder mostrar que eles estão livres, libertos e que possam permanecer lembrando do sacrifício do Senhor Jesus no Calvário, que estaria para acontecer. E assim que acontecesse, eles nunca mais esquecessem que Jesus, que lá no deserto, que lá no Egito, Deus libertou o povo, e que agora na nova aliança, Jesus, em um sacrifício puro, único e verdadeiro, também está padecendo, morrendo no Calvário, para poder libertar, para o sangue dele estar sobre os discípulos. E em um sacrifício vivo, verdadeiro e santo, Jesus estava mostrando para os seus discípulos e para todos que posteriormente estaria aceitando a fé em Jesus Cristo, a salvação, que eles nunca mais pode voltar para a servidão do pecado, para um sistema prisional pecaminoso,
e que eles têm novidade de vida. Lembrar do sacrifício do Senhor Jesus, olhar para o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, é lembrar que Jesus morreu, pagou o preço por mim, por você, e que nós não temos mais que voltar a um sistema prisional pecaminoso, mas que em Jesus nós temos liberdade para um dia entrar nos portões celestiais e estar salvo para todo sempre. Então, meus queridos, a Páscoa para os judeus era a celebração da escravidão, a liberdade deles saindo da escravidão do pecado. Para nós, para os discípulos de Jesus, o sistema pecaminoso não tem mais o poder de aprisioná-los no pecado. Eles estão libertos para sempre. O instituir a ceia do Senhor ali com os discípulos é mostrar um sacrifício vivo, verdadeiro e santo do Senhor Jesus no Calvário, colocando não só os discípulos, os judeus em liberdade, mas a mim e a você e a todos quanto receberem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O sacrifício na cruz do Calvário nos mostra um grito vitorioso de Jesus, dizendo, depois de todo sofrimento, depois da instituição da ceia, que Jesus participa de uma ceia pascual, depois da ceia que Jesus institui, depois que revela que até mesmo a mesa revela traidores, para nós podermos manter puros e verdadeiros a Cristo, fiel ao Senhor Jesus, depois que Jesus aqui, ele passa algumas instruções, né? Depois que ele está no Getsemane, depois que Jesus é preso, depois que ele é crucificado, que ele ressuscita, nós vemos aqui agora Jesus lá no alto, né? Antes da ressurreição, Jesus lá no alto do Gólgota, preso em uma cruz, em um madeiro, dizendo assim que todos os pecados da humanidade ele estava levando sobre si. Quando chega no momento certo, ele vai dar um grito de vitória dizendo, tetelestai, ou seja, está consumado, chegou a hora de eu passar para o Pai. Então ele está dizendo assim, tetelestai, chegou a hora, está consumado, chegou a hora, né? Ele está dizendo assim, chegou o momento em que eu vou passar para o Pai, mas todos os pecados da humanidade, a ordem que foi me passada, eu cumpri, está feito. Então ele deixa todos os seus discípulos em liberdade, ele deixa toda a humanidade livre de pecado. O homem insiste em voltar a pecar, mas Jesus está dizendo, eu cumpri a minha missão. Agora eu e você precisamos cumprir a nossa missão. Olhar para a cruz do Calvário, olhar para esta passagem bíblica, é lembrar que Jesus nos libertou e que somos livres para poder servir e adorar o Senhor. Então, com essas palavras, ainda que a Páscoa para o brasileiro, ainda que a Páscoa hoje, para muitos, significa comer chocolate, mas eu quero desejar a você uma feliz Páscoa. Jesus te libertou, Jesus te colocou em liberdade. Permaneça livre, porque um dia essa ceia que foi instituída aqui, a comemoração no livramento do povo do Egito, essa ceia pascual que Jesus participou e a ceia que Jesus instituiu, que é a Santa Ceia que nós participamos todos os dias, lembrando da morte e do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, até que Jesus venha nos buscar, está muito perto de participarmos lá em cima no Calvário, ou seja, de participarmos lá em cima no céu, onde Jesus fala assim, muito desejei participar dessa ceia agora, porque essa é a última, não participarei mais, não comerei mais desse pão, não tomarei mais do suco da vide aqui com vocês, até que venha aquele grande dia. Então, meus queridos, permaneça firmes, aguardando ansiosamente pela vinda de Jesus Cristo, porque lá em cima ele vai servir a mim e a você. Lá em cima vai cumprir a palavra que ele diz, eu muito desejei participar dessa última ceia, porque depois dessa só participarei com os meus lá em cima no céu. Vai chegar a boda do Cordeiro, onde Jesus vai servir cada um dos que perseveraram até o fim,
sendo fiel para a salvação. Jesus vai servir você lá. Eu quero estar lá para poder, junto com você, ser servido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Uma feliz Páscoa para você. Um forte abraço em nome de Jesus.